nome de Jesus, amém. Queridos, Gênesis significa princípio, né? O Velho Testamento, na criação, em Gênesis, é o princípio de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. Essa é a antiga aliança. E a nova aliança, Jesus veio para cumprir tudo aquilo que os profetas falaram dele. O início da igreja de Jesus Cristo na terra, a nova aliança. Queridos, se você puder me acompanhar, está em Atos capítulo 1, o início da igreja de Jesus. Capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: depois que Jesus ressuscitou, ele permaneceu 40 dias aqui na terra e apareceu para mais de 500 pessoas. A ascensão de Jesus, Atos capítulo 1, o início do Novo Testamento, da Nova Aliança. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não a fazer, mas a ensinar. Atos 1:2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, estou lendo 3, Atos 1:3, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse, que de mim ouvistes. O 5. Porque na verdade João, o Batista, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, eu estou lendo 6, Atos 1:6. Restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E tem umas Bíblias que dizem o poder, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero parar aqui no 8. Queridos, Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena. Ela achou que era o jardineiro. Ela foi no túmulo e tinha aqueles 2 anjos sentados, só as vestes de Jesus. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ela perguntou, olha, se vocês... Aí Jesus apareceu para ela. Há pregadores, eu já ouvi que disseram assim, o pecado entrou no mundo através de uma mulher, de Eva, mas a salvação foi anunciada ao mundo também por uma mulher, que era a mulher pecadora, Maria Madalena. Queridos, então aqui no início da igreja de Jesus, da nova aliança, onde tudo se cumpriu das escrituras do que falavam no Messias, Davi no Salmo 22, todos os profetas,
Isaías, chamado profeta messiânico, em Isaías 9, descreve Jesus. Em Isaías 53, Isaías teve uma visão de Jesus andando pela terra. Isaías 53, os discípulos de Emaús, quando iam caminhando, e Jesus lhes abria as escrituras, eles disseram: acaso não ardia o nosso coração quando Ele nos abria as escrituras? Então, queridos e amados que me assistem nessa noite, eu quero continuar no 9 agora. Eu estou pregando nessa noite. Eu preguei no programa número 1 e estou pregando no 32 hoje. 31 programas depois. E quando, estou lendo o 9, quando eu dizia isto, vendo-os ele, todos, disse que tinha mais ou menos umas 500 pessoas. Vendo-o, eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. O Senhor subindo para o céu e uma nuvem branca recebeu ele. Todos os anjos do céu em festa. O 10, e estando com os olhos aqueles queridos homens galileus, e estando com os olhos, eu estou lendo Atos 1:10, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos do Senhor. O 11, os quais lhe disseram: homens galileus. O 11, Atos 1:11. Porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu os viste ir. Queridos, eu quero fazer uma pausa aqui e dizer para vocês que o que muitos servos em todas as épocas, em todos os séculos pregaram. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, quantos servos de Deus que andaram pela terra em todos esses 2000 anos? Quantos na velha aliança pregaram sobre o Senhor? Não viram o cumprimento das profecias, morreram na lei. Quando Jesus rendeu o Espírito na cruz do Calvário, lá em Israel, entre 2 ladrões, ele rendeu o Espírito e ele disse: está consumado. Ali se rasgou o véu do templo, que só o sumo sacerdote conseguia entrar uma vez por ano, ainda com o pé atado numa corda, que se ele tivesse pecado, ele morreria lá dentro, no Santo dos Santos. Meu Deus, ali foi tão grande que Jesus agonizou da hora 6ª à hora 9ª, do meio-dia às 3 da tarde, ele agonizou na cruz. Mas quando Jesus diz: está consumado, e rendeu o Espírito, rasgou-se o véu do Santo dos Santos, onde só o sacerdote poderia entrar. E muitos santos foram vistos em Jerusalém e ressuscitaram. Já pensou você andando, se tivesse naquela época, ver teu pai ou tua mãe ou teu avô andando nas ruas de Jerusalém, depois que Jesus rendeu o Espírito? Houve um terremoto jamais visto na terra. Então, queridos, o que eu estou pregando aqui não é... Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era inocente,
Eu penso, às vezes eu tenho minhas fotos pequenas, se o Senhor tivesse me levado nessa época, eu não teria passado tudo que eu já passei na minha vida, mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Obrigado por me dar todos esses anos de vida, Jesus. O Senhor sabe o que Ele tem para cada um de nós nessa terra. Eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, e eu creio no teu arrebatamento, Senhor, de todo o meu coração. Ah, Senhor, eu lembro que lá no interior do Rio Grande do Sul, nós ia ir na casa de um vizinho nosso, no Papai Noel, e o Papai Noel morava do outro lado do rio, numa cachoeira lá, tinha que atravessar uma cachoeira. Nós ia lá, as criancinhas, tudo pequenininho, pinheirinho, tudo, esperar o Papai Noel. E nós ficávamos tão felizes quando o Papai Noel entregava aqueles brinquedos para nós, aquela pureza. Ou a Páscoa, a minha mãe botava uns pés assim, não sei que, de gato ou de cães. Diz, olha, o coelho cruzou por aqui, ó. Mas quando eu cheguei a descobrir que Papai Noel não era verdade, e o coelhinho da Páscoa também não era verdade, eu como criança me entristeci muito, quando tu vai descobrindo, né? Quando Paulo fala que, quando eu era menino, eu deixei, depois que fiquei adulto, das coisas puras e lindas de menino. O Senhor disse para Nicodemos em João 3, doutor da lei, Nicodemos, se você não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Todo aquele que não recebeu o reino do céu como uma criancinha, não entrará nele. Jesus diz, deixai eles vir a mim, porque deles é o reino do céu. Paulo fala isso, quando eu era menino, era tudo melhor. É a pureza de uma criança, né? Hoje eu tenho meus netinhos, eu vejo a pureza deles. Então, queridos, mas isso aqui que eu estou pregando não é um conto de fadas, não é fábulas, não é mitologia, não, isso aqui é real, o céu é real, não tem coluna do meio, não tem purgatório, né? Ou é céu ou é inferno, ou é salvação ou é condenação. Mas nós estamos pregando hoje salvação em Jesus. Então aqui, queridos, eu quero seguir mais ou menos aqui. Agora eu quero o substituto de Judas Iscariote, eram 12, né? Eu vou ler eles aqui, o substituto de Judas. O 12, então voltaram para Jerusalém, depois que Jesus subiu ao céu, né? Voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, lá que Jesus subiu ao céu, do monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. O 13, e entrando subiram ao cenáculo. Agora presta atenção, Atos 1:13, nós estamos pregando sobre o início de Jesus Cristo na terra, da igreja de Jesus. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o zelador, Judas irmão de Tiago, não o Iscariote. Tinha um Judas também que era irmão de Tiago. Então aqui eram 11. Porque Judas se perdeu, traiu o Senhor, aquele que o traiu, Judas Iscariote, o substituto de Judas. E todos esses perseveravam, olha, unânime quer dizer todos os dias, e todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria mãe de Jesus e seus irmãos. Estou lendo Atos 1:14. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Olha aqui, queridos, o Pedro, como eu falei, não tinha nada escrito, o Espírito Santo tomou Pedro. E naqueles dias, levantando-se Pedro, o apóstolo Pedro, no meio dos discípulos,
Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas naquela igreja, naquela congregação, naquele cenáculo. Disse: homens, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque aqui nós estamos vendo que eles queriam achar o substituto, mas como fazer? Vamos deixar que o Espírito Santo escolha. Então vamos lá para o Atos 1, 23 agora. Atos 23, para nós abreviar. E apresentaram dois lá para o Pedro. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Atos 1, 24. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido para ele ocupar o lugar de Judas. Tens escolhido. O 25, Atos 1, 25, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir por seu próprio lugar. O 26, e lançando-lhes sorte sobre os dois, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Queridos, olha só o temor. Missionário Nando, consegue um lencinho para mim aí? Vocês olhem, queridos, que me assistem dessa noite. Prestem atenção. O temor daqueles homens, daqueles 11. Eles oraram ao Espírito Santo e disseram: Senhor, tu que conheces todas as coisas, conheces os corações, dize-nos, desses aí, desses dois, qual escolherás? E lançaram a sorte, não sei qual, obrigado querido, obrigado. E lançaram a sorte. Queridos, hoje o pregador está quebrantado. Missionário Nando? E lançaram a sorte sobre José e Matias. E caiu sobre Matias para fechar os 12 apóstolos. 12 apóstolos, 12 tribos, Nova Jerusalém, 12 portas. Mistério, 12, a totalidade. E Jesus o líder. Queridos, então, você que está me assistindo essa noite, não esqueça de dar o gostei aí, o seu like. Se inscreva no canal. Eu sei que assim como o Senhor está falando comigo aqui, que estou pregando, está falando com vocês também. Queridos, aí, o que aconteceu depois disso? Em Atos 2, aconteceu algo sobrenatural que nunca tinha acontecido na terra ainda. O Espírito Santo se tornou visível como aquela pomba branca que desceu sobre Jesus no Jordão. Quando João Batista foi batizar Jesus nas águas do Rio Jordão. Ali são 3 pessoas, mas é um só Deus, porque eles são íntimos. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de Cristo. A vós, o Pai no trono, o Pai poderoso, Criador do céu e da terra e de todo o universo, no trono. O Pai falou: esse sobre o qual, para João, descer o meu Espírito, esse é o meu Filho. O Pai no trono, o Filho, Jesus Cristo, em carne e osso que nem nós, dentro do Jordão. E o Espírito de Deus, Espírito Santo, desceu sobre Jesus.
esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então aqui, na descida do Espírito Santo, aconteceu a primeira materialização do Espírito Santo. A segunda vez foi nesse dia de Pentecostes, Penta 50. Jesus ficou 40 dias na terra depois que ele ressuscitou. Daí ele teve 10 dias ainda para mandar o Espírito Santo Consolador. Jesus ficou 40 dias, ele disse, se eu não for o Consolador, não virá. 10 dias depois, completou 50 dias, desceu o Espírito Santo como línguas repartidas de fogo sobre a cabeça de todos aqueles 120 que falou antes. Então, queridos, esse é o início da Igreja de Jesus Cristo. A descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, significa Penta 50, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam concordemente no mesmo lugar. O 2, Atos 2:2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente. Vento, a terceira manifestação do Espírito Santo. A pombinha branca descendo sobre Jesus, as línguas de fogo e o vento veemente. Um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, sobre todos aqueles 120 que estavam ali. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O 5. E em Jerusalém estavam habitando homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Preste atenção, olha que coisa maravilhosa isso aqui. O 6, Atos 2:6. Preste atenção, o início da igreja de Jesus Cristo na terra, como foi? O 6, e quando, Atos 2:6, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, já não era mais 120, era uma multidão, e estava confusa, mas era normal que eles estivessem confusos. Mas o que está acontecendo? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui está a maravilha. Aqui está a maravilha. Eu não vou conseguir concluir essa palavra porque já são 22:10. Eu tenho mais 5 minutos. Não vou conseguir concluir essa palavra essa noite. Mas aonde eu ficar, no capítulo e no versículo que eu ficar, eu recomeço no sábado que vem. É muito tremendo isso aqui. A multidão estava confusa, estou lendo Atos 1:6, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, na língua materna. Os gregos ouviam falar em grego, os romanos em romano. O 7, e todos pasmavam, eu estou lendo o 7, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Quer dizer, galileus, homens singelos, simples. O 8, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Queridos, porque os judeus nasciam nos 4 cantos do Oriente, em cada lugar tinha uma sinagoga, e eles falavam a língua daquele povo onde eles estavam, e eles estavam assim, pasmos e maravilhados. Como é que é isso? O que é isso que está acontecendo? Que cada um de nós ouve esse homem falar na nossa própria língua, cada um ouvia isso. Na nossa própria língua que somos nascidos. Olha o 9, quanto povo tinha lá, queridos. Pardos, Atos 2:9.
emedos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, onde Abraão, o pai Abraão, saiu de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia. Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, o 10, Efrígia, e Panfilha, Egito. O Egito, os egípcios, escutando o discurso de Pedro na sua própria língua. Partes da Líbia, junto a Cirene, estou lendo 10, agora Atos 2, 10. E forasteiros romanos, olha só, forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos. O 11, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Se isso não é sobrenatural, nunca existiu nada tão sobrenatural na terra do que isso aqui. Por isso que eu digo, meus amados e meus queridos que me assistem nessa noite, imagina a honra, o privilégio de eu 2000 anos depois estar pregando essa palavra, que tantos servos pregaram, cheios do Espírito Santo. Reinhard Bonk, que eu peguei na mão desse homem, que pregou para uma multidão de 1.600.000 pessoas na Nigéria. Foi numa cruzada dessa que ressuscitou aquele pastor negro que deu origem ao fenômeno Lázaro. E todos os 12 agora, depois de ficar pasmos, ficam maravilhados. O 12, Atos 2, 12, vou parar aqui. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. O que é suspensos? Com o coração na mão, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Todos estavam pasmos. Ou seja, caiu o queixo, abriram a boca, eles ficaram assim, sem palavras, e dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? O que significa isso? Não há explicação. Mas prestem atenção, queridos, Jesus falou, aqui tem um perigosíssimo. Todos os pecados são perdoados aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se nós pecar contra o Pai amado celestial, adorado, Jesus Cristo é o nosso advogado, que nos defende, morreu por nós. Se nós pecar contra Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Jesus, querido e amado, entronizado entre serafins e querubins, Ele nos perdoa. Agora, se nós pecar contra o Espírito Santo, não teremos mais intercessor para nos salvar. Aqui está o perigo do 13, eu vou parar aqui. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O que é o mosto? É a parte mais forte do vinho, é aquela borra que fica no fim, que embebeda os bêbados. Eles quiseram dizer que aqueles homens que pregavam, Pedro pregando cheio do Espírito Santo, eles disseram que eles estavam bêbados, pecaram contra o Espírito Santo, contra Jesus. Eles disseram para Jesus, aqueles fariseus hipócritas, disseram para Jesus: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo o coração deles e a mente deles, o pensamento, ele parou e disse assim: olha, todos os pecados são perdoados aos homens na terra, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Queridos, eu parei aqui em Atos 2,14. Eu quero continuar no sábado que vem. Todos vocês que me assistem nessa noite, não percam. O melhor
Eu não vou dizer que o melhor está por vir. O melhor está por vir é o arrebatamento da igreja, né? Mas nós vamos dar sequência a essa bênção maravilhosa, que é o início da igreja de Jesus Cristo nessa terra. E Ele nos chamou. Você vai dizer, mas o que eu preciso fazer, pastor Ademar, para ser salvo? Está lá em Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Amém, queridos? Anote e guarde isso aí. Eu já vou orar por todos nós e já vamos fazer o sorteio. Anote aí, Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. A salvação gratuita está nos oferecida gratuitamente por Jesus.